Fala pessoal, estamos aqui iniciando mais uma edição do BRM News, seu podcast de notícias diárias sobre os mercados regionais brasileiros e que faz parte do ecossistema da BRM Podcasts. Eu sou o João e hoje eu estou aqui com a Érica. Olá, João. Olá, pessoal. Hoje o nosso programa está cheio de boas notícias. Tem crescimento empresarial capixaba, prêmios no agronegócio, investimentos internacionais e até chocolate premiado. É isso mesmo. E hoje a gente começa falando de uma empresa da Serra que vem dando muito o que falar no cenário nacional, né? A Altivix é uma empresa referência em tecnologia industrial aqui no Espírito Santo e quer dobrar de tamanho, alcançando 100 milhões de faturamento até 2030. A empresa, que nasceu em 2008, vem crescendo em ritmos cada vez mais acelerados e hoje fatura cerca de 50 milhões de reais. Ela atende gigantes como Petrobras, Vale, Samarco, ArcelorMittal e Suzano. E o mais interessante é que tudo começou com 2 engenheiros que deixaram São Paulo para investir no potencial industrial capixaba. É um baita exemplo de aposta no Espírito Santo, né? E agora eles também entram em uma nova fase, vão integrar a inteligência artificial nos processos e investir em produtividade. E agora no agronegócio, Linhares foi palco da Cacau Fest Brasil 2025, que reuniu 12 mil visitantes e premiou os melhores chocolates do país. E uma notícia super relevante que vem do interior do estado é que a Celá, chocolate de origem de Domingos Martins, levou ouro na categoria chocolate ao leite e prata na categoria intensos. E o interessante é que essa fábrica só tem 6 meses de funcionamento, impressionante. Os fundadores Pedro Henrique Goulart e Rafaela de Pinho destacam a importância da rastreabilidade e do terroir, valorizando o cacau de origem capixaba. E o Espírito Santo já é o terceiro maior produtor de cacau do Brasil, com 47 marcas em atividade. Já estamos virando referência também em chocolates extra finos. E agora, mudando a pauta e falando um pouco sobre rochas ornamentais, o Espírito Santo segue na liderança nacional e vai ganhar um espaço permanente de exposição em Abu Dhabi. O Brazilian Natural Stone Hub vai funcionar como base logística e vitrine internacional das pedras brasileiras. A ideia é aproximar os nossos produtores capixabas de arquitetos e compradores do Oriente Médio. É uma excelente estratégia, já que a região está num momento de plena expansão imobiliária. E ainda falando em pedras, o quartzito Taj Mahal, extraído aqui no Brasil, foi usado no terminal do aeroporto em Singapura, um dos mais bonitos do mundo. É o Espírito Santo mais uma vez marcando presença na Ásia. E esse mesmo material está sendo utilizado num empreendimento de luxo em Guarapari, o Manami Ocean Living, que investiu mais de 700 mil reais em rochas naturais. O mercado de alto padrão capixaba está em ebulição e também com muita sofisticação com as pedras naturais. E agora, transitando para a pauta fiscal, o governo do Espírito Santo também se movimenta para proteger as empresas locais. Foi regulamentado o uso de créditos acumulados de ICMS nas exportações. E esses créditos poderão ser usados para quitar débitos, liquidar tributos ou até transferidos para outras empresas capixabas. A medida é um alívio principalmente para os setores de rochas, pescados e frutas exportadas para os Estados Unidos. E além disso, o Bandes vai abrir linhas de crédito com 60 milhões de reais para pequenas e médias empresas exportadoras. Esse é um bom impulso para quem foi afetado diretamente pelas medidas do tarifaço norte-americano. E ainda falando em tarifaço, o vice-presidente Geraldo Alckmin disse que o café brasileiro é prioridade nas negociações com os Estados Unidos. O produto agora está com uma tarifa de 50%, o que prejudica e muito as exportações do produto. O governo brasileiro ele tenta reverter isso e, segundo Alckmin, as conversas com o governo americano estão avançando. Enquanto isso, Donald Trump voltou a defender as tarifas, dizendo que elas salvaram os pecuaristas americanos, mas também cobrou que os produtores reduzam os preços internos da carne. E esse é mais um capítulo entre o jogo político e econômico entre Brasil e Estados Unidos. Vamos acompanhar para ver se o café entra na lista de exceções, o que seria um alívio para a nossa balança comercial e para os produtores. E agora, falando de energia, Marina Silva confirmou que a licença dada à Petrobras para furar a Foz do Amazonas é apenas exploratória. E é importante deixar claro que, apesar desse avanço, a licença ainda não permite a exploração comercial da região. O IBAMA exigiu uma série de medidas ambientais rígidas com base no resgate da fauna local. Esse tema divide o governo, né? Enquanto Marina prega cautela, o ministro de Minas e Energia e o próprio presidente Lula veem o projeto como estratégico. E agora, falando sobre os resultados corporativos, a WEG anunciou o seu resultado do terceiro trimestre com um lucro líquido na ordem de 1,65 bilhões de reais
e é uma alta de 4,5% em relação ao mesmo período do ano passado. A empresa vem mantendo margens saudáveis, mesmo com o aumento do preço do cobre, e segue investindo pesado. Foram 672 milhões de reais na modernização de fábricas no Brasil, México e China. Inclusive, a empresa está transferindo parte da sua produção destinada para os Estados Unidos para o México para driblar as tarifas de importação. E agora, na pauta do mercado financeiro, o Ibovespa fechou o dia em alta de 0,55%, puxado por Vale e Petrobras. O dólar teve leve alta, cotado a R$ 5,39. Passando agora para o cenário político, o Jair Bolsonaro segue articulando, mesmo em prisão domiciliar. Ele tem focado em montar uma chapa para o Senado, já de olho nas eleições do ano que vem. E Michele Bolsonaro pode ser uma dessas apostas. E em São Paulo, Tarcísio de Freitas ainda avalia se disputa a reeleição ou a presidência da República. Já no Congresso, a Comissão de Ética arquivou o processo contra Eduardo Bolsonaro por quebra de decoro e o ministro Edson Fachin foi transferido para a segunda turma do STF. E já o governo federal prepara um projeto de lei para tipificar facções como crime organizado qualificado, endurecendo penas e responsabilizando plataformas digitais que abriguem essas redes. Esse é um tema muito sensível que está em debate recentemente, mas é importante no combate ao crime e na coordenação entre os estados e o governo federal. Estamos nos encaminhando para o fim dessa edição. Foi um programa cheio de novidades, desde a expansão da indústria capixaba ao chocolate premiado de Domingos Martins e também a guerra comercial de Donald Trump. Queríamos agradecer a todos vocês que nos acompanharam por mais um episódio. Não deixem de nos seguir tanto no YouTube quanto no Spotify para ficar por dentro da grade completa de podcasts e voltaremos novamente amanhã. Até amanhã!